Fala, torcedor do Verdão. Terça-feira é muito agitada pelos lados da Academia de Futebol Palmeiras, que está na reta final de preparação para o próximo confronto da Libertadores. Torcedores, já vai ser amanhã, onde vamos encarar o Cerro Porteño fora de casa, lá no Defensores del Chaco. Palmeiras, que é líder do grupo, né? Temos 4 pontos e uma vitória. Vai deixar muito bem encaminhada a nossa classificação. Também vou trazer aqui atualizações do mercado da bola do Verdão, que está muito próximo ali do zagueiro Barbosa, e também o Danilo pode vestir a camisa do Palmeiras. Eu separei aqui um corte da programação. Deixa o like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Bora para o programa. E o Palmeiras amanhã com a nossa transmissão, hein, Vlad? Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Amanhã no Paraguai tem Palmeiras e Cerro Porteño pela fase de grupos da Libertadores. O Verdão, que vive uma fase excelente, 12 jogos sem perder, 4 vitórias consecutivas, mas o clima pode ser muito pesado lá no Paraguai em função principalmente de alguns casos de racismo. A gente lembra contra o Luigi pelo Sub-20 e também do Bruno Tabata, também teve essa questão num jogo de Libertadores contra o Cerro Porteño. O Verdão que pode ter uma grande novidade para essa partida, que é a volta do Paulinho, ainda é dúvida. O Palmeiras treina de manhã agora aqui na academia, viaja à tarde para o Paraguai. O Paulinho já vem treinando sem restrições há um bom tempo, mas ainda a comissão técnica tem alguma cautela em relação a colocar o jogador de novo em campo. Ele que operou o ano passado, não atua desde o Mundial de Clubes, então o Palmeiras tem essa questão. O Piquerez voltou a correr no gramado, mas só deve estar em campo pelo Palmeiras depois da Copa do Mundo. O principal objetivo do uruguaio é estar à disposição do Marcelo Bielsa para o Mundial, mas para o Palmeiras só depois do Mundial. Mesma coisa em relação ao Vitor Roque, que ainda vai operar o tornozelo. Em relação ao mercado, o Palmeiras tem praticamente tudo certo com o Botafogo para a vinda do zagueiro Alexander Barbosa. O que impede o negócio, segundo a apuração do Bruno Andrade, é a questão da comissão do empresário. Quando isso for resolvido, o zagueiro deve desembarcar aqui no Verdão. E para finalizar, uma última informação a respeito disso: o Palmeiras tem interesse no Danilo. O jogador também deve deixar o Botafogo após a Copa do Mundo, mas o Verdão enfrenta uma concorrência muito forte da Europa, Zenit, Fulham, até mesmo o Flamengo no Brasil tem interesse no jogador. Então a preferência do atleta é voltar para a Europa, mas se for para ficar no Brasil, o Verdão é o lugar preferido do jogador. Volto com você, Bruno. Tá bom, Vlad, ninguém é bobo, né? Todo mundo, claro, que é o Danilo. Neste momento, com 13 rodadas, 12 para o Flamengo, né? Essa briga ali na parte de cima da tabela envolvendo essas 3 equipes. Vamos colocar a sequência, a gente tem uma tela para mostrar a sequência de jogos de Palmeiras, hoje líder, com 6 pontos na frente do Flamengo, o Flamengo vice-líder com um jogo a menos e o Fluminense. Até a parada para a Copa do Mundo, a sequência é essa: 5 jogos para cada, e o Flamengo ainda vai ficar devendo o jogo com o Mirassol, tá? Vai parar para a Copa sem pagar esse jogo com o Mirassol ainda. O Palmeiras tem o Santos na próxima rodada em casa, Remo fora, tá? São 2 equipes da zona do rebaixamento. Cruzeiro em casa, aí vem o clássico com o Flamengo, que é fora, e a Chapecoense em casa. Então, nos 5 jogos do Palmeiras, 3 contra equipes da zona do rebaixamento, tá? E aí o Cruzeiro em casa, o Flamengo fora. O Flamengo vai enfrentar o Vasco no próximo final de semana, o clássico, em casa, mando do Flamengo, né? Vai pegar Grêmio e o Atlético Paranaense fora e fecha sua participação antes da Copa do Mundo com 2 jogos em casa, Palmeiras e Curitiba. E o Fluminense, que hoje tem a mesma pontuação do Flamengo, próxima rodada Inter fora, Vitória em casa, São Paulo em casa e fecha com 2 jogos fora de casa, Mirassol e Cruzeiro. Pergunta aqui para começar com o Vitor Birner, hein? Pelo que estão apresentando essas equipes, pelo nível de futebol de cada um, você imagina que até lá as coisas vão se manter parecidas com o que a gente tem hoje? Ou essa fase do Flamengo pode, de repente, te fazer acreditar que num confronto direto pode vencer o Palmeiras, quem sabe chegar na frente aí, antes da Copa do Mundo, e o Fluminense também, que está na parada. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean André, aos fãs das fãs do esporte. Boa noite. Eu acho natural que o Flamengo, em algum momento, se jogar no seu potencial, assuma a liderança do Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo tem um elenco superior ao elenco do Palmeiras. O Palmeiras com todos os jogadores que não estão à disposição, alguns deles, inclusive, com Paulinho. E o Palmeiras tem um time titular que briga com o Flamengo e a gente pode ter muita discussão. Acho que o Flamengo tem mais zagueiros, eu acho que o Flamengo tem laterais melhores, mas a gente pode discutir ali. Eu gosto um pouco mais dos volantes do
do Flamengo, mas o Palmeiras tem volantes que tem algumas qualidades assim que só o Jorginho talvez tenha no Flamengo, olhando os volantes que atuam ali, a não ser que o Paquetá seja o volante, então tem bastante discussão. Porém, eu acho que é normal que um time com um elenco como o do Flamengo jogue o melhor futebol do Brasil. Só que o Palmeiras tem uma coisa que tem sido especial, tem que vai se manter. O Palmeiras joga futebol coletivamente previsível, médio, basicamente lançamentos nas costas da defesa adversária, marcação muito forte, jogada aérea ofensiva muito forte. E quando joga o futebol médio, quase sempre ganha. E o Flamengo, quando joga o futebol médio dele e oscila, várias vezes não ganha. Né? Então o Palmeiras tem sido uma equipe mais consistente que o Flamengo. Só que os melhores jogos do Flamengo são bem superiores aos melhores jogos do Palmeiras. Mesmo ontem, na partidaça que o Flamengo tem, o Flamengo cedeu chances pro Atlético em alguns momentos, né? Quer dizer, agora, o ataque do Flamengo é muito mais letal que o ataque do Palmeiras. Então, na verdade, nem acho que tem uma briga pelo título de 3 equipes, tem de 2. Tá. Uma está lá, Sim. se mantém lá e é um fenômeno continuar lá. Mas olhando no longo prazo, eu não sei o impacto que a Copa do Mundo vai ter nem a janela de transferências, como se o cenário fosse o atual até o final do campeonato, é muito óbvio que Flamengo e Palmeiras vão ficar na frente de Fluminense, brigando pelo título, e o Flamengo com um pouco mais de chance que o Palmeiras. É por isso que a gente cravou ali a paradinha pra Copa, só pra imaginar um cenário até ali mais ou menos, porque realmente depois aí Copa do Mundo, a gente não sabe se os jogadores que vão ser convocados vão voltar bem, vão ter lesão, não vão, enfim, com que cabeça vão voltar, como vão ser os contratos, vai chegar E um detalhe essencial para Abel, ele vai ter na Copa do Mundo tempo para desenvolver mais equipe. Exatamente. Ou seja, se mantendo em cima até lá. Tem treinador que o tempo faz bem, para outros o tempo faz muito mal, né? Então a gente cravou ali e a gente faz essa projeção, Jean, porque assim, o mês de abril acabou para o Campeonato Brasileiro. Quando voltar, semana que vem já estamos em maio, né? Então a gente faz essa projeção, só falta maio agora. O Palmeiras tem uma tabela interessante ali com relação aos 3, né? Pelos times da zona do rebaixamento e pela eficiência que o Palmeiras tem. É algum tipo de vantagem para o Palmeiras para se manter na ponta até a parada para a Copa, Jean? Tudo bem? Tudo bom, boa noite a todos. Então, eu não vejo como uma vantagem, porque o que haveria de vantagem na tabela do Palmeiras em relação ao Flamengo se desfaz no momento em que o Palmeiras pega o Flamengo no Maracanã. Ali acho que tudo está neutralizado, né? Porque a gente está falando de um jogo em que potencialmente o Flamengo vence e soma 3 pontos e o Palmeiras não soma nenhum. Quer dizer, se o favoritismo de quem joga em casa prevalecer, né? E o Flamengo tem se dado bem contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, enfim, então eu acho dentro e fora, né? Exato. Então, eu não consigo olhar para a tabela por causa do confronto direto e dizer que a tabela do Palmeiras é melhor, porque o confronto direto com o Flamengo no Maracanã é muito complicado, não só para o Palmeiras, como para qualquer time esse é um jogo do só. Brasil. Isso é um jogo. É um jogo, mas é um jogo em que a sua chance de perder 3 pontos, Sim. E ela é tão pequena para o Palmeiras em geral, o Palmeiras não costuma perder 3 pontos, mas neste jogo a chance de perder 3 pontos é grande e se isso acontecer o Flamengo vence 3 pontos. Então eu acho que por conta do confronto direto no Maracanã, as tabelas mais ou menos se equivalem. Até por isso, e aí é óbvio que o Flamengo joga um futebol mais vistoso, que o Flamengo cria muito mais chances, que o Flamengo talvez não chame tanto o seu adversário no momento que ele está em vantagem, e acho que essa é uma questão do Palmeiras, né? O Palmeiras é muito eficiente, o Palmeiras se defende muito bem, o Palmeiras tem inúmeras qualidades, mas essa coisa de confiar tanto na sua defesa a ponto de fazer 1-0, né? Ou 2-1 e ficar chamando e ficar com as linhas baixas esperando o adversário atacar, quando você teria condições de pelo menos ter mais a posse de bola e impedir o adversário de jogar, eu acho que pode se discutir. De qualquer maneira, pelas tabelas, pela força de Palmeiras, pela força de Flamengo, e eu tô com o Birner, eu acho que o Fluminense tem um mérito enorme de estar ali, mas acho muito difícil que se mantenha na briga com esses dois até o final. Eu ficaria surpreso, mas vamos esperar para ver. Cruzeiro ano passado não conseguiu, né? Foi. Exato. E muita gente apostava que o Cruzeiro poderia fazer isso nesta temporada. Olha onde o Cruzeiro Eu era um desses. Então, eu acho que assim, é muito provável que na hora que a gente parar para a Copa do Mundo,
a diferença seja mais ou menos essa, ou talvez até por conta do confronto direto já não haja mais diferença, mas sempre lembrando que o Flamengo vai parar com um jogo a menos do que o Palmeiras para a Copa do Mundo. E aí eu acho que vem um novo capítulo a ser reescrito, porque Flamengo e Palmeiras não perdem jogadores em geral no mercado, eles perdem se eles querem, se o negócio é muito bom para eles, né? Se vale a pena mesmo, aí ok, eles negociam, mas em geral eles seguram até o fim da temporada, tanto um como o outro, né, pelo ótimo trabalho de gestão, se dão ao luxo de dizer, não, tudo bem, quer levar o cara? Vai levar, mas vai levar em dezembro, vai levar em janeiro. A Copa do Mundo eu acho que é um negócio diferente. A Copa do Mundo tem um peso muito grande. Muito. E tanto Palmeiras como Flamengo tem muitos jogadores na Copa do Mundo. Então, aí até acho, Birner, que essa coisa de o Abel vai ter tempo para arrumar o time vai estar esfacelado, porque são muitos jogadores provavelmente convocados, considerando também que alguns machucados, mesmo que não estejam na Copa do Mundo, não vão estar ainda à disposição para ele treinar durante todo esse tempo. Sim. Acho que talvez a grande notícia para o Palmeiras seja o fato de que, na volta da Copa do Mundo, se imagina que o Vitor Roque possa estar à disposição, esse ainda é uma dúvida. O Paulinho, evidentemente, sim, e aí se ele vai voltar, vai conseguir jogar na sequência e tal, é uma outra... tempo até lá, né? Até lá é muito tempo, então o Paulinho vai estar de volta, sim. O Piquerez vai estar de volta, né? Tudo indica, ainda existe a esperança do Piquerez poder jogar. Uma zaga reforçada, provavelmente com bons jogadores. A zaga chega, né, o Alexandre Barbosa ou o Nino, quer dizer, são jogadores de ótimo nível. Principalmente o Nino. Então eu acho que assim, é um Palmeiras que pode ter a volta ou até a contratação de jogadores importantes, mas repito, a Copa do Mundo, ela é capaz de fazer times se deslumbrarem, entre aspas, com jogadores tanto de Flamengo como de Palmeiras e também dos outros times. Sim. E aí, até para Palmeiras e Flamengo, pode ser difícil manter se os seus jogadores brilharem demais na Copa do Mundo. Eu também acho, só tocando a bola para o André, lembrando que as principais janelas de transferências que o Flamengo fez nos últimos anos foram todas as do meio do ano. E aqui, André, nós temos uma enquete no nosso chat. Palmeiras vai manter a liderança isolada até a Copa do Mundo? 24% dizendo que sim, 76% dizendo que o Flamengo passa. O que você acha? Boa noite a todos. Eu acho a sequência de jogos do Palmeiras a melhor, entre aspas, entre essas três. Se eu pudesse escolher, se eu fosse o representante de um desses times, escolhe aí uma dessas, eu escolheria a do Palmeiras. O jogo contra o Flamengo, obviamente, é o jogo mais difícil que tem no calendário hoje. Flamengo no Maracanã. Só que se o Palmeiras chegar a esse jogo, independentemente de quando ele será, com vantagem de pontos, ele pode tratar de considerar um empate, um excelente resultado. Primeiro, porque é fora de casa. Segundo, porque é contra o Flamengo. Terceiro, porque mantém a diferença de um para o outro, como ela estaria antes do jogo. O que eu penso acima de tudo é que, para mim, não há nenhuma dúvida que o teto do Flamengo tecnicamente é superior ao do Palmeiras. Então, se até o final o que significa isso? Se até o final do campeonato, se os dois regularmente jogarem o máximo que podem, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Isso é uma coisa que para mim é muito clara. E se os dois sofrerem irregularidades em níveis diferentes, o Flamengo tende a ser melhor, porque o Flamengo tem mais de onde tirar do que o Palmeiras. Mas o futebol já nos mostrou coisas muito mais surpreendentes do que o melhor time de um campeonato de pontos corridos não ganhá-lo. Né? Senão o Flamengo seria campeão todos os anos, porque tecnicamente é o melhor time. É o que tem mais jogadores decisivos. O teto, para repetir algo que eu já falei, é mais alto. Por isso mesmo eu acho que a Copa tende a prejudicar mais o Flamengo do que o Palmeiras, porque a parada, a gente está vendo o Flamengo começar a decolar. Um trabalho que está muito no início, mas uma série de partidas de altíssimo nível. Ontem a gente conversou aqui, desde a derrota para o Bragantino fora, na volta da última data FIFA, o Flamengo só joga bem praticamente. Deve ter tido um ou outro jogo não tão bom, mas atuações que você olha e vê que determinados trechos mostram uma qualidade de futebol que outras equipes no Brasil não conseguem atingir.
Ah, mas o futebol é só isso? Não, é claro que o futebol não é só isso. Existem diferentes maneiras de ganhar. O Palmeiras usa a dele tradicionalmente já há muito tempo sob o comando da atual comissão técnica e pode conseguir os seus resultados e os seus objetivos por intermédio desse jeito de jogar sem nenhum problema. Considerando a possibilidade do Palmeiras se reforçar, o Flamengo também, como disse o Birner, mas a interrupção que a tantos treinadores e jogadores vai permitir fazer uma nova pré-temporada, eu acho que a parada atrapalha o time que está começando a se encontrar e está começando a colocar em campo a diferença técnica que, em tese, faz dele um adversário muito difícil de ser superado. Mas nós não podemos esquecer, em 2019, que é um ano encantador e sempre vai ser porque está guardado na história, na parada do meio do ano, foi ali que mudaram as coisas para o Flamengo. As coisas se ajeitaram definitivamente para o Flamengo e houve uma arrancada incrível para ganhar o Campeonato Brasileiro com muita tranquilidade e ganhar a Libertadores com mais emoção, mas ganhar os 2 troféus também. Vamos colocar de novo a tela, só para a gente fazer uma projeçãozinha aqui, vamos lá. E eu quero colocar o Fluminense na parada também, porque acho que o comparativo com o Cruzeiro do ano passado é bem bom, né? E é bom lembrar também que nos últimos anos, Botafogo e Atlético Mineiro que furaram os olhos aí de Palmeiras e Flamengo, né? Em relação a títulos aí do Campeonato Brasileiro. Vamos imaginar que Palmeiras e Flamengo façam a mesma pontuação até o confronto dos dois, tá? Ganha todos os seus jogos, ou ganha 2, empata 1, enfim. Vamos chegar lá com a mesma pontuação, tá? O jogo pro Palmeiras é fora de casa, tá? Daria para negociar um empatezinho ali maroto ou é um jogo para... Isso eu acho que independentemente dos pontos até lá. Mesmo que estivesse atrás, é um jogo que o Palmeiras, claro, até pelos desfalques que terá até lá, que não vai mudar muita coisa... Acho que isso qualquer time do Campeonato Brasileiro, em qualquer momento, a não ser, evidentemente, que você esteja nas 3, 4 últimas rodadas do campeonato, vai pegar o Flamengo fora e precisa de ponto para não... precisa de 3 pontos para não cair, ou precisa de 3 pontos para manter chances de ser campeão. É óbvio que para qualquer time empatar com o Flamengo no Maracanã, mesmo para o Palmeiras... O Palmeiras é o time que pode chegar lá e ganhar. Dos poucos que a gente pode imaginar. Mas eu acho que mesmo pro Palmeiras, você olha já, independentemente de quais sejam os resultados deles até ali, um empate com o Flamengo no Maracanã, atualmente é um bom negócio para qualquer um. Claro, então, acho que isso mas assim, em competições como essa, pontos corridos, em que tem 2 times que se destacam e se separam dos outros, e em que, em tese, são os 2 que vão disputar o troféu, a não ser que alguma coisa muito anormal aconteça, o que decide não é o que eles fazem nos jogos entre si, né? O que decide é o que eles fazem nos jogos dos outros. O Palmeiras perdeu o campeonato no final do passado contra times lá de baixo. Tem 6 pontos em disputa entre eles, 3 no primeiro turno, 3 no segundo turno, cada um joga na sua casa. Não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é o que eles conseguem arrancar dos demais, especialmente nos estádios onde é mais difícil jogar. Então, acho que qualquer time se contentaria com um empate no Maracanã contra o Flamengo. O Palmeiras é mais um desses times. E acho que pro Fluminense, só pra gente não deixar de... eu chegar ali. Eu acho que a questão pro Fluminense é a seguinte, é que se você tivesse só o Palmeiras ou só o Flamengo, a gente sabe como o futebol funciona, né? E a gente sabe que às vezes acontecem coisas num clube de futebol, mesmo os bem estruturados, mesmo aqueles com condições, né, de trabalho muito boas, com elencos muito fortes, às vezes acontecem coisas que inexplicavelmente ou com explicações muito desconhecidas ou de bastidores, ou às vezes fases mesmo, um time cai e tem uma derrocada e começa a perder e perder pontos inimagináveis. O problema para o Fluminense é que isso precisa acontecer com os 2. E não tem acontecido, né? Eu acho que, sobretudo agora, eu acho que o Palmeiras sempre tratou melhor o Campeonato Brasileiro. Até o ano passado, né? E aí acho que muito por mérito do Felipe Luiz, muito por mérito da nova direção do Flamengo, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Parou com aquele negócio de poupar no Campeonato Brasileiro. No ano retrasado, o Flamengo poupou no jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque.
Quer dizer, eu acho que quando você sabe que esse é o seu adversário direto, sempre você não pode poupar em campeonato brasileiro, em jogos tão chaves, em jogos tão determinantes. E me parece que desde o ano passado, com a mudança de direção, e aí o Felipe Luiz também teve um mérito muito grande nisso, porque eu me lembro dele falando nas entrevistas coletivas, o Flamengo passou a tratar o campeonato brasileiro como o time que tem o melhor elenco tem que tratar. É obrigação do time que tem melhor elenco tratar o Campeonato Brasileiro muito bem. Porque, teoricamente, se todo mundo fizer tudo certinho, é o que o André estava falando, se todo mundo trabalhar da melhor maneira possível e chegar no seu teto e jogar o Campeonato Brasileiro no mais alto nível, o melhor, é aquele com mais elenco que vai ganhar. E o Flamengo, se você esquecer do ano passado e for para trás, você vai ver que ele perdeu vários campeonatos brasileiros, na minha visão, por um certo desprezo, por uma maneira equivocada de tratar o campeonato por pontos corridos. E acho que isso não vai mais acontecer, nem com o Flamengo, que tratava mal o brasileiro, e nem com o Palmeiras, que acho que desde que o Abel chegou, trata sempre muito bem o Campeonato Brasileiro. É raríssimo você ver o Palmeiras poupar completamente no Brasileiro, pensando em Libertadores, a não ser, claro, quando a comissão técnica considera que o brasileiro já foi, que o brasileiro está perdido, como foi o caso, inclusive, no ano passado, talvez antes do que as pessoas considerassem correto, mas aí ele olhou para o que o Flamengo estava fazendo e disse, o brasileiro não dá mais e vou focar na Libertadores. Eu acho que a realidade do Fluminense é um time competitivo para as Copas, para fazer um bom campeonato brasileiro, não dá para negociar com tudo. Também acho. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos a programação, a mídia fez uma análise completa do noticiário do Palmeiras desta terça-feira. O mercado da bola também está movimentado, isso porque o zagueiro Barbosa está muito perto aí de ser o novo zagueiro do Palmeiras, né? Um grande jogador, excelente qualidade, né? Jogou muito bem ali no Botafogo, foi um dos principais responsáveis pelo título da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro da equipe carioca, cairia como uma luva ali no Verdão. Como a gente pôde acompanhar, só faltam apenas alguns detalhes para o Palmeiras finalmente anunciar essa sua grande contratação, cerca de 4 milhões de dólares, que dá aproximadamente 20 milhões de reais na cotação atual. É um preço justo a um bom zagueiro. Na minha opinião, vai ser titular do Palmeiras ao lado do Gustavo Gomes, apesar que o Murilo também está vivendo uma grande fase. É isso aí, torcedor. Palmeiras fortalecendo demais o seu elenco. A gente vai jogar várias competições na temporada de 2026, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, onde o Verdão é líder disparado com 32 pontos. Precisamos de um grande elenco para conquistar mais de um título na temporada. Tenho certeza que esse zagueiro vai cair como uma luva no elenco palmeirense. Também, torcedor, quem sabe, né? Palmeiras também está tentando o Danilo, é cria da nossa academia, um jogador de bastante qualidade. Seria muito bom a sua contratação aí pelo Palmeiras. Aí eu tenho certeza que o Palmeiras seria um dos melhores elencos do Brasil. Já é, mas na minha opinião, torcedor, seria melhor do que o elenco do Flamengo, viu? Agora é isso aí, torcedor. Palmeiras totalmente focado no seu próximo desafio. Vamos encarar o Cerro Porteño fora de casa nessa quarta-feira. Palmeiras está treinando agora de manhã e à tarde vai embarcar para o Paraguai para fazer a sua terceira partida na Copa Libertadores. Como a gente sabe, o Verdão é líder do grupo, né? Temos 4 pontos, uma vitória, um empate e uma vitória fora de casa contra o Cerro. Vai deixar a nossa classificação muito bem encaminhada. Isso porque o Verdão também quer a liderança geral aí da fase classificatória para decidir as próximas fases aí da Libertadores, sempre no Allianz Parque, onde é muito forte. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.